Olá! Hoje nosso convidado ilustre é o Fábio Porchat, gente. Fábio Porchat já esteve conosco aqui no nosso canal, dando uma entrevista maravilhosa para o canal do Clique João Ribeiro. E hoje, especialmente, vem nessa edição, que é o Direito de Resposta. Tudo bem, Fábio? Maravilha, foi com muito prazer que eu já estive no seu programa, fazendo entrevista maravilhosa com você, seu público fantástico, e agora com maior satisfação venho aqui para responder essas perguntas. Pois é, gente, vamos começar agora com um tema assim, a atualidade, a pandemia, né? Eu queria que você dissesse para mim o que você acha desse panorama socioeconômico, na saúde, no geral, que você fizesse uma prévia para a gente sobre esse assunto. Sem dúvida, a pandemia, evidentemente, afetou o mundo. E dentro dessa circunstância terrível e malévola, ocorre que eu que trabalho com arte, nós trabalhamos com arte, não é, Jô? A entidade, a série, o pessoal mais prejudicado foi exatamente a classe artística e cultural. Isso quem diz não sou eu que acho. Foi feita uma enquete extremamente minuciosa, bem feita, e concluiu-se que a classe que mais sofreu foi a classe artística cultural, seguida do turismo, da classe turística. Que em geral o leigo pode pensar que o turismo foi o mais abalado. Não, o mais abalado, lamentavelmente, fomos nós. Lamentavelmente foi o mundo inteiro, claro, sem dúvida nenhuma. Mas de qualquer forma, dentro dessa estrutura catastrófica, a nossa área cultural foi sem dúvida nenhuma a mais afetada. Mas isso não nos deixou, não nos esmoreceu, não nos deixamos abandonar pelo casuísmo horroroso, estúpido que muita gente está atualmente pregando. Não, nós vamos em frente, nós estamos trabalhando, nós continuamos trabalhando, continuamos fazendo nossos projetos, as nossas propostas. Não podemos fazer 100% essas propostas, esses projetos, não tem importância, vamos fazendo. O importante é fazer, o importante é trabalhar, o importante é contribuir para a cultura pátria. Maravilha, gente. Falando em política, nós vamos trazer agora um convidado ilustre, que também é nosso amigo, o Fauzi Ramouche, para fazer uma pergunta sobre política ao Fábio. Olá, querido Fábio. Prazer grande poder a oportunidade de fazer uma pergunta no programa da João Ribeiro. Somos amigos há tantos anos e você foi um deputado estadual dos mais queridos, né? Naquele tempo do Alex Frior Neto, Jânio Quadros, Ulisses Guimarães, seu grande patrono. Eu pergunto a você, qual foi a coisa mais brilhante, a pérola que Ulisses Guimarães deixou com você, nas andanças que você teve com ele? Muito obrigado por responder e mando também um abraço para o Fabinho, que a gente quer ele com muito carinho. Todos nós na Caves, a nossa confraria, estamos à espera dele para retomarmos o almoço e termos novas oportunidades de alegrias e sorrisos. Um forte abraço, muito obrigado. Muito bem, como vocês sabem, eu sou pai de um comediante, então eu tenho muito bom humor, felizmente. Então assim nasci e assim ensinei meus filhos a ter esse bom humor. Muito bem, então baseado nesse meu momento comediante, eu vou responder do meu querido amigo Fauzi, dizendo que a pérola maior que Ulisses Guimarães deixou na política brasileira fui eu próprio, porque foi ele que me lançou como candidato a deputado estadual.
Sensacional! E assim foi. E Ulisses me deu uma grande oportunidade, evidentemente, de eu demonstrar todo o carinho que eu tinha pela política, pela pátria. Naquela época a política era um pouco diferente, era bem melhor. Mas, de qualquer forma, o grande Ulisses Guimarães, o senhor Diretas, ele me ensinou, mostrou o caminho, as veredas que me levaram ao total realização política, como homem que se dedica à pátria, que se dedica à política de uma forma séria, como eu felizmente consegui seguir. Eu tenho sempre, digo sempre para os meus amigos que o Ulisses foi meu grande iniciador, o homem político que me demonstrou o caminho da retidão. Isso, para mim, meu querido Fauzi, é brincadeira, evidentemente, que foi a pedra, porque ele deixou tantas outras coisas importantíssimas para a nação brasileira, mas, pessoalmente, para nós, evidentemente, foi essa brincadeira que eu fiz. Fábio, queria te fazer mais uma pergunta. Sobre a lei cultural, houve alguma mudança nesse inteirinho aí de pandemia? Sem dúvida, houve uma mudança radical na Lei Rouanet, mas não foi independente da pandemia. Essa modificação foi feita pelo Bolsonaro antes da pandemia, nem se sabia da existência da pandemia. Então vamos agora conferir uma pergunta do artista plástico Marcelo Cassiano. Oi, Fábio, tudo bom? Marcelo Cassiano, que você já conhece. Fábio, eu queria te fazer uma pergunta a respeito da Lei Rouanet. Porque antes o teto era para fazer o projeto para captar recursos era de 60 milhões, né, cara? Hoje é de 1 milhão. Eu pergunto para você, com essa quantia, você acredita que o artista e a equipe do artista, né, dependendo do projeto, consegue fazer exposições e eventos no ano inteiro, assim, com essa quantia? Muito bem, meu querido Marcelo Cassiano, grande pintor, um dos homens mais importantes da nossa juventude artística brasileira. Houve uma modificação capital, importantíssima. Antes da pandemia, como eu falei para a querida Jô, a lei não tinha um teto. Os 60, eles falam 60, mas não tinha um teto. A lei era sem teto e tinha, dependendo de cada momento, de cada projeto, etc. e tal. Mas eram, sem dúvida nenhuma, orçamentos bem maiores do que agora, e que nós temos, então, uma cláusula que diz, que permite que a lei somente vai até R$1 milhão, a não ser que esse projeto seja estabelecido no Nordeste. Dessa forma, é uma exceção e a lei pode atingir R$2 milhões. Tá bem? Essa foi a modificação. Sem dúvida nenhuma, essa modificação iria liquidar todas as grandes instituições culturais brasileiras, como os museus, como as pinacotecas, etc. Então, houve um recuo governamental e eles abriram uma outra exceção, exatamente exceção essa para esses grandes museus e pinacotecas e teatros, etc. Muito bem. Mas nós estamos conversando, então, a respeito da lei na sua normalidade. E nessa normalidade, então, houve uma diferença brutal, acachapante até, mas não interessa a nós agora ficamos lamentando o leite derramado. Vamos continuar, é 1 milhão e com exceção e excepcionalmente 2 milhões para o Nordeste, ok, vamos fazer assim, vamos continuar, vamos trabalhando e fazendo exatamente as leis e os projetos de acordo com essas exigências. Então, não se trata, meu querido Cassiano, não se trata de demonstrar a nossa indignação com isso, nada, não importa que nós temos que trabalhar de acordo com esse momento, de acordo com essa finalidade, com esse objetivo. Surgiu ainda mais
para nos atrapalhar e a todo mundo o Covid, então evidentemente que tudo ficou extremamente mais complicado. Mas nós vamos vencer o Covid através da vacina, através do isolamento, através da máscara. Nós vamos vencer a vacina, sim. E depois vamos vencer também todos os outros que tentam atrapalhar, por obstáculos nos nossos projetos culturais. Gente, continuando, inclusive, falando de arte, vamos agora ter uma pergunta da Carmen Fonseca, que é artista plástico, para o Fábio. Sim. Eu sou Carmen Fonseca, artista plástica, paulistana roxa, e por isso eu criei o projeto São Paulo, Sampa Nova Visão. E tenho a honra de ter o Fábio Porchat como meu curador e grande amigo, ao qual eu tenho um amor fraterno profundo. E tenho a honra também de estar ao seu lado por tantos anos. E a minha pergunta para você, Fábio, é: como você se sente tendo sido uma grande mão por tantos anos para que muitos artistas saíssem do seu casulo e se mostrassem ao mundo? Carmen Fonseca, sem dúvida, a artista iconográfica mais importante do país. Uma artista de uma sensibilidade única. Ela, inclusive, desenvolveu uma maneira de pintar que só ela pode ter essa técnica. Outros vão imitá-la sem dúvida nenhuma, como sempre, o que não vai desmerecer os outros, não, mas ela foi a grande inventora dessa técnica, criadora dessa técnica. Muito bem, mas, Carmen, eu fico não só empolgado, como me sinto extremamente gratificado com essa sua pergunta e emocionado também, porque realmente a minha vida inteira eu dediquei às artes. Minha vida toda foi à cultura, foi aos jovens talentos, aos jovens nem tanto talentosos, não importa. Importa que eles são artistas e querem desenvolver a sua arte, querem apresentar o seu trabalho. Isso para mim foi o mais importante. E realmente me emocionou muito, Carmen Fonseca, essa pergunta e essa afirmativa sua, porque na realidade eu não esperava uma coisa dessa que me emocionou tanto, mas eu fico com muito carinho. Eu tenho esses afiliados todos, esses inúmeros afiliados, não só em São Paulo e Rio, como em todo o Brasil, porque a Academia Latino-Americana de Arte tem artistas que representam 17 estados brasileiros. Então, eu tenho afiliados, né, em todos esses estados. Eu tenho gente que me ama como eu os amo também em todo esse segmento artístico-cultural. Muito obrigado, Carmen, um beijo. Bom, continuando, Fábio, aqui com as perguntas, temos também agora mais uma pergunta da Roseli Cury. Vamos lá, Roseli. Olá, Fábio Porchat. Tenho ciência dos inúmeros projetos culturais que você executou no transcorrer da sua vida dedicada às artes e à cultura. Por isso mesmo, quando você foi parlamentar, a imprensa o chamava de deputado das artes. Portanto, você sempre foi envolvido nessas áreas culturais. Como você apoiou seu filho a seguir carreira nesse segmento? Muito bem, querida Roseli. Roseli, Jô, como você sabe, é uma das pessoas mais generosas, uma mecenas das artes. Uma mulher que é conselheira do Museu de Arte Sacra e conselheira também da Academia Latino-Americana de Arte. E uma grande colecionadora de artes em pequeno formato, de artistas importantes como Salvador Dalí, como Volpe, como o Zanini, Aldemir Martins, enfim.
A Roseli é uma pessoa que uma grande empresária e que agora se torna desvia sua atenção para a cultura, o que é altamente louvável e recomendável como força ética a ser seguida. Roseli, mas, claro, o Fabinho, primeiro eu queria te agradecer essas generosas palavras que você me prestou. E realmente faz tempo eu fui deputado, era chamado deputado das artes. E quando o Fabinho nasceu, eu já era deputado quando o Fabinho nasceu. E dessa forma, o Fabinho sempre manteve um momento político e cultural. A mãe do Fabinho, a Isabela, foi uma poetisa excepcionalmente boa. E ela muito inteligente, muito culta, sempre deu tudo o que podia a respeito da cultura e das artes ao Fabinho, e como eu também, evidentemente. Então, o Fabinho nasceu em uma casa com obras de arte, ele nasceu em uma casa formada com bibliotecas. E foi assim que ele foi educado. Então, de uma maneira implícita, ele seguiu o desempenho do pai e da mãe, sempre dedicado às artes e à cultura. Foi assim, Roseli, que nós educamos o Fabinho, não só o Fabinho, como nossas filhas também, e que o Fabinho desenvolveu esse grande interesse pela comédia e seguiu ferozmente nessa trilha árdua. Todo mundo pensa que fazer comédia é fácil. Não, fazer comédia é dificílimo. É mais fácil você fazer chorar num drama do que você fazer rir. É engraçado, é interessante isso, mas esse é um fato. É um fato que realmente ocorre. Muito bem, mas o Fabinho sempre então optou por esses aspectos culturais. Além de comediante, ele é um articulador de cultural bastante importante. Ele é um leitor voraz, ele estuda, um estudioso, então ele tem um lastro cultural que, sem dúvida nenhuma, o diferencia dos outros artistas, sem querer denegrir ninguém, mas o diferencial do Fabinho é exatamente a cultura. Quando ele nasceu, ele já nasceu impregnado desse momento cultural. Mas, de qualquer forma, Roseli, assim foi. Nós demos toda a guarida, a mãe e eu, demos toda a guarida. E me lembro muito bem que quando o Fabinho fazia primeiro ano na administração de empresa, faculdade de administração de empresa, ele chegou para nós, para os pais, e falou francamente que não estava satisfeito com aquilo e que queria seguir a carreira cultural através de ingressar na CAL, Centro de Artes de Laranjeiras, que era muito chegado à Globo. Muito bem. E foi muito interessante que nós imediatamente, a Isabela e eu, aceitamos, mas foi interessante porque somente nós dois aqui acertamos. Nenhum dos meus amigos, nenhum dos amigos da mãe dele, nem a minha família, a família dela, acharam que foi uma arrematada loucura minha e da mãe, minha e da Isabela. E falaram assim, era comum falar, não, imagine, o Fabinho é tão bom aluno na administração de empresa, deixa ele terminar a faculdade de administração e depois, se ele quiser, ele faz o teatro, o cinema, ele se dedica às artes. E eu imediatamente falei, não, ele faz as artes, a cultura, vai estudar exatamente o que gosta. E depois, se ele quiser, ele faz a faculdade. Ele não quis fazer a faculdade. Nem precisou. Pois é. Aproveitando então o gancho do que vocês têm falado agora sobre o Fabinho, saiu em algumas mídias, né, pela internet, que o Fabinho estaria assumindo
o programa, eu não sei se é o programa ou o lugar do Faustão, ficou meio dúbio aí o assunto na internet. Então eu queria saber se você tem algum spoiler para dar pra gente aqui, para todo mundo do Clique que está assistindo. Não. Isso ainda é fofoca. Isso não está absolutamente definido. E é um fake news também, mas um fake news agradável, um fake news que não fez mal a nós, né? Mas existem negociações com a TV Globo, existem negociações não conclusivas e que eventualmente poderão vir a serem realizadas, concretizadas, né? Mas com certeza absoluta, não tem nada absolutamente concreto nesse momento, que é bastante possível que ocorra, mas nada de concreto. Nada de concreto. Bom, gente, então nós vamos ter que aguardar ainda para saber o que realmente vai acontecer os próximos. Mas eu faço questão de dizer em primeira mão, assim que eu souber de alguma notícia real, né, não fake news. Aliás, se todas as fake news fossem cordatas assim, e otimistas, seria maravilhoso, né? Lamentavelmente é exatamente o contrário. Mas não vamos tratar de política malévola, vamos tratar dos nossos projetos culturais. Mas eu estava dizendo então a você, Jô, que assim que eu souber de qualquer momento novo, qualquer possibilidade de o Fabinho participar ou desse projeto, ou substituindo de Faustão, ou de outros, sem dúvida nenhuma você vai ser a primeira a saber, com muita satisfação para mim e com muito amor ao seu público, ao seu espectador tão bacana. Puxa, muito feliz e muito honrada. Eu agradeço e espero novamente, em breve, estar com você novamente, Fábio. Com o maior prazer, maior satisfação. Muito obrigada. Chegamos ao final desse bate-papo incrível com o Fábio Pochat. Aproveito para agradecer a todos vocês que encaminharam as perguntas. Gostaria também de agradecer a todos vocês que nos acompanham aqui no nosso canal. E você, já se inscreveu? Se inscreva, bata o sino e receba as novidades aqui no canal do Clique Jô Ribeiro.